Ele apareceu na porta da casa dela coberto de lama, sem nome, sem memória, sem passado. Ela ofereceu abrigo, sem imaginar que aquele estranho era alvo de manchetes, fugia de um escândalo, e carregava um segredo capaz de virar sua vida do avesso. Mas entre retalhos, silêncios e chá quente, os dois costurariam algo mais forte que o medo: amor. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. A água corria pelas ruas como se tivesse vida própria, levando embora brinquedos, retratos, histórias. A cidade, antes barulhenta e quente, agora era silêncio e sirenes, um retrato cinzento da força bruta da natureza. Mari, descalça e com a barra do vestido suja de lama, enchia baldes para tentar salvar o que restava da pequena mercearia da mãe. No fundo do quintal, a cerca estourada revelava o caos: galinhas perdidas, tábuas boiando e o cheiro forte de madeira molhada misturado com o susto. Mas foi ali, entre entulhos, que ela ouviu o gemido abafado que mudaria tudo. A primeira imagem dele foi um vulto, o corpo curvado como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros. Estava coberto de barro até os cílios, os lábios rachados, e o rosto, apesar de desconhecido, carregava algo que Mari não soube explicar. Havia um misto de dor antiga e alívio por ter sido encontrado. Ela não perguntou o nome, nem de onde vinha. Apenas se abaixou e, com um esforço danado, ajudou aquele homem a levantar. A casa dela não era grande, nem confortável. Mas era quente. Com uma lamparina velha acesa e um cobertor que cheirava a naftalina, Mari improvisou um leito no sofá. As mãos dela tremiam. Talvez fosse a adrenalina da enchente, talvez fosse algo mais. E ele, mesmo entre espasmos e febre, olhava ao redor como quem reconhece algo precioso: a vida simples. No rádio, uma voz falava sobre famílias desalojadas. Mas dentro daquela sala, um silêncio cheio de presença começava a se formar. Lá fora, a água ainda tomava conta da cidade, invadindo lojas, escolas, sonhos. Lá dentro, ele dormia. E Mari observava de canto, o pano úmido na mão, os olhos fixos no estranho. O nome dele ainda era um mistério, mas já ocupava espaço demais ali. E enquanto a chuva batia nas telhas como um tambor do destino, ela se perguntava quem era aquele homem, e por que seu peito doía tanto só de olhar para ele. O dia seguinte amanheceu com o sol se esgueirando pelas frestas da janela, como se pedisse licença para voltar. Mari, com as mãos calejadas de tanto esfregar o chão, preparava um café forte. O estranho acordou sem dizer nada, mas comeu em silêncio e agradeceu com um aceno. Era como cuidar de um bicho machucado. Qualquer movimento brusco poderia fazê-lo fugir. Mas havia algo nele que já não cabia no mistério. Um peso que parecia mais velho que a própria enchente. Na parede da cozinha, uma fotografia antiga da mãe de Mari sorria. Era como se dissesse: "Você ainda tem muito a aprender, minha filha." E ali, entre o cheiro de café e mofo, entre a dor e o cuidado, a história começava. Não com um beijo, não com promessas, mas com um gesto simples, o de permanecer. E às vezes, é só isso que a gente precisa para salvar ou ser salvo. Na manhã seguinte, enquanto Mari pendurava roupas molhadas em um varal improvisado no corredor, escutou uma vizinha gritar do outro lado da rua: "Ninguém ajuda ninguém nessa cidade mais. Cada um por si." Mari suspirou fundo. Palavras assim pesavam mais que os baldes d'água que carregava. Mas o estranho que dormia no sofá, ele estava ali por causa da escolha dela, e não se arrependia. Aquela frase ficou martelando, como uma pedra no sapato da alma. Dentro da casa, ele mexia numa caneca de esmalte amassada, observando os gestos silenciosos de Mari. Era uma mulher de poucas palavras, mas tudo nela falava: o jeito firme, os olhos atentos, os gestos contidos. Quando ela voltou para dentro, ele perguntou: "Por que me ajudou?" Ela deu de ombros, como se a pergunta não fizesse sentido. "Por que você precisava?" Mas dentro dela, a dúvida plantava raiz. Até quando valia a pena ser boa num mundo que só devolvia dor?
Mais tarde, enquanto costurava um lençol rasgado à mão, Mary lembrou do pai dizendo, anos atrás, você vai ser gente grande se aprender a não esperar nada de ninguém. Ela nunca soube se isso era um conselho ou uma maldição. Mas ali, diante daquele homem de olhos fundos, ela percebeu, esperava sim. Esperava gratidão. Esperava um gesto. Esperava que alguém, enfim, ficasse. Talvez, no fundo, fosse isso que ela mais queria e mais temia. Enquanto isso, o estranho observava tudo ao redor como se estivesse tentando lembrar onde estava. Os olhos vagavam pelas fotos na parede, pelos objetos simples, pelos detalhes que só quem já perdeu valoriza. Ele ainda não sabia se podia confiar naquela mulher, mas sentia algo raro, paz. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de fechar os olhos. E isso, mais do que qualquer palavra, o fazia desejar ficar. Do lado de fora, a cidade começava lentamente a respirar. Mas dentro da casa, pairava um silêncio de reflexão. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro para que os dois pudessem se ouvir, sem que nenhuma palavra fosse dita. Talvez ninguém ajude ninguém porque todo mundo acha que é inútil tentar, pensou Mary. Mas ela tentava, sempre tentava. E agora, por algum motivo, queria que aquele homem visse isso. Antes de dormir, ela acendeu uma vela no altar improvisado da mãe. Fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não pediu por si. Pediu por ele. Um estranho. Um homem sem nome. Mas algo dentro dela já sabia. A história deles dois ia ser mais do que uma. Nos dias seguintes, a água recuou, mas a cidade seguia em estado de luto. As paredes das casas carregavam marcas do barro até a altura do peito, como cicatrizes de um trauma coletivo. Mary passou a dividir o pouco que tinha: comida, roupa, silêncio. O estranho, agora mais recuperado, ajudava como podia. Limpava, carregava, consertava pequenos objetos, mas ainda evitava perguntas. Era como se cada gesto fosse um pedido mudo para ficar, mesmo sem saber se tinha esse direito. Na cidade, comentava-se sobre saques, casas abandonadas, gente que sumiu. Mary, discreta como sempre, evitava chamar atenção. Mas a presença daquele homem despertava curiosidade. Quem é ele, Mary? Perguntava uma senhora da rua. Ela respondia com um encolher de ombros, olhos baixos. Um sobrevivente. E talvez fosse só isso mesmo. Porque até ali, Mary também era só isso. Alguém que resistia, todos os dias, com dignidade e silêncio. Ele observava tudo. A forma como Mary varria o chão 2 vezes por dia, como organizava os remédios em potinhos marcados com fita adesiva, como colocava o avental mesmo quando não precisava. Tudo nela parecia um ritual de proteção. Como se ela quisesse provar ao mundo que tinha controle, mesmo quando tudo desabava. E ele, que viera do luxo, que viverá em mansões e jantares caros, nunca tinha visto tanta força em alguém. Num fim de tarde, sentado à varanda com uma xícara de chá quente entre as mãos, ele disse: "Você é forte." Mary riu, um riso seco, como quem ouve uma mentira gentil. "Sou teimosa. É diferente." Mas aquela frase ficou nela. Forte. Uma palavra que ela nunca ousou usar para si. E naquele momento, talvez pela primeira vez, ela quis ser vista, de verdade. Não como a mulher que ficou, que cuida, que aguenta, mas como alguém que também sente. Enquanto a cidade limpava a lama das ruas, Mary limpava a dela por dentro. E ele, aos poucos, revelava pedaços, sem dizer nada. Um jeito de falar mais lento. Um olhar que se perdia quando via um carro preto passar. Um medo do telefone tocar. Mary começou a entender que havia fantasmas atrás daquele silêncio. Mas não forçava. Deixava que o tempo contasse o que ele ainda não podia dizer. E, sem perceber, esperava. E assim, o cotidiano improvável deles foi se formando. Um almoço dividido, um rádio com pilha nova, a troca de olhares quando um passarinho pousava na janela. Eram gestos pequenos, mas entre 2 almas feridas, pequenas coisas viram muralhas. E no fundo de cada gesto, havia uma pergunta não dita: "Você vai ficar? Ou vai partir como todo mundo?"
Naquela tarde, a chuva voltou de leve, só para lembrar que ainda estava ali, rondando. Mari arrumava os cadernos molhados que tentou salvar do armarinho quando percebeu o olhar fixo dele numa das fotos antigas da estante. Era um retrato preto e branco, emoldurado de maneira simples. Sua mãe, de mãos dadas com Mari criança, em frente à igreja. Ele apontou devagar, os olhos estreitos. Ela se parecia com alguém que eu conheci. Mari sorriu com ternura. Todo mundo tem um rosto que lembra alguém. Mais tarde, ao procurar lenha atrás da casa, ele achou um jornal velho entre os entulhos que a enchente trouxe. A capa estava rasgada, mas o suficiente para ver. Seu rosto estampado, olhos duros e uma manchete sensacionalista: milionário desaparecido após sumiço trágico da esposa. Ele ficou ali, imóvel. O papel molhado escorria tinta em seus dedos como se fosse sangue. Voltou para dentro sem dizer uma palavra, mas Mari percebeu o tremor no queixo dele. Ela não perguntou. Ainda. À noite, a luz faltou. Sentados à luz da lamparina, ela passou a mão nos cabelos molhados, cansada do dia. Ele, em silêncio, perguntou: se eu não fosse quem você pensa, ainda me deixaria ficar? Mari parou. O silêncio pesou. Eu não penso nada. Eu só sinto. Mas sentia, sim. Sentia que algo estava prestes a mudar, que aquele homem carregava mais do que parecia. E o medo voltou a crescer dentro dela, devagar, como água em copo quebrado. Na madrugada, Mari acordou com um pesadelo. Foi até a sala, e ele não estava. A porta estava aberta. Lá fora, na varanda, ele fumava. Era a primeira vez que ela o via fazer isso. Ele parecia outro homem, mais velho, mais sombrio. Ela se aproximou, sem saber o que dizer. Meu nome é Vicente Lacerda, ele disse, olhando pro escuro. E eu não deveria estar aqui. O coração dela gelou. O nome era familiar. Lembrou das notícias. Das lendas. No dia seguinte, a cidade amanheceu com burburinhos. Uma nova reportagem na rádio falava sobre uma possível pista de Vicente Lacerda. Um morador jurava ter visto alguém parecido em um bairro alagado. Mari, parada na cozinha, segurava uma caneca que tremia na mão. O nome ecoava nela como trovão. Vicente tentou explicar, mas antes que dissesse qualquer coisa, ela o cortou: você mentiu. O tempo todo. E ele, cabisbaixo, apenas respondeu: eu só queria desaparecer. A revelação caiu como enxurrada no peito dela. De repente, tudo parecia mentira. Os silêncios, os gestos, os olhares. Mari, que passou a vida se protegendo de quem parte, sentia-se tola por ter deixado alguém entrar. Ele não era um estranho. Era um homem fugindo de si. E naquele instante, sem palavras, ela soube: o que viesse dali em diante não seria mais o mesmo. Depois da revelação, o silêncio entre eles virou um muro. Vicente passou a ficar mais tempo fora, andando sem rumo pelas ruas ainda enlameadas da cidade. Mari, por sua vez, se trancava no armarinho, reorganizando prateleiras já organizadas. Não era raiva o que sentia, era decepção. A mesma de quando o pai foi embora, de quando a mãe partiu sem aviso, de quando a enchente levou o que restava de paz. Agora, era como se tivesse perdido mais uma coisa que mal tinha conquistado: confiança. Certa noite, ela tentou quebrar o silêncio. Você devia ter dito antes. Vicente, encostado no batente da porta, respondeu num sussurro: se eu dissesse, você teria me deixado na rua. Mari virou o rosto, não por orgulho, mas para esconder os olhos marejados. Você não sabe o que eu teria feito. Era verdade. Talvez tivesse feito o mesmo. Ou não. Mas agora já não importava. A mágoa tinha se instalado como umidade no canto da parede, silenciosa, persistente. Nos dias seguintes, ela o observava de longe. Ele ajudava vizinhos, consertava cercas, carregava baldes, mas não voltava para casa com a mesma leveza. Era como se carregasse o peso de 1000 julgamentos. E Mari também julgava. Não por ele ter sido rico, mas por ter omitido quem era.
por ter deixado que ela construísse uma verdade falsa em cima de migalhas. Era isso que doía. Não o passado dele, mas o silêncio disfarçado de humildade. Durante um jantar silencioso, ele tentou se explicar. Falou da esposa desaparecida, do inferno da mídia, da fuga. Disse que não sabia mais quem era, que só queria sumir. E sumir me trouxe até você. Mari escutou, mas permaneceu em silêncio. Ela queria acreditar. Parte dela já acreditava. Mas a outra parte, a que conhecia a dor do abandono, ainda pedia distância. E era essa parte que gritava mais alto agora. Em uma manhã nublada, Mari encontrou Vicente sentado ao lado do velho altar da mãe. Ele olhava fixamente para a vela acesa. Sua mãe devia ser forte. Mari respondeu de forma seca. Ela foi até onde pôde. Depois quebrou. Vicente balançou a cabeça devagar. Todo mundo quebra, Mari. O que importa é quem te ajuda a colar de novo. Ela saiu da sala sem dizer nada. Mas a frase ficou nela. Como uma ferida que ainda não sabe se é cicatriz. Naquela noite, sozinha na cama, Mari pensou em tudo. Pensou no gesto dele ao salvar o rádio da água, no jeito como segurava o pano de prato enquanto falava, no sorriso tímido que escapava quando ela contava causos da infância. E pensou também em si mesma. Na mulher que ela era antes dele. Na que estava tentando ser agora. Não sabia se perdoava. Mas sabia de uma coisa. Ele a fazia sentir medo, raiva, ternura. E isso, para quem viveu anestesiada por tanto tempo, já era muito. 2 dias depois do jantar silencioso, Vicente não voltou para casa. Não deixou bilhete, não levou nada, apenas sumiu. Mari, ao perceber o travesseiro intacto e o cobertor dobrado no sofá, sentiu o estômago revirar. Primeiro achou que era alívio. Mas quando o dia foi passando e ele não apareceu, o vazio tomou conta da casa como uma sombra densa. O cheiro dele ainda pairava no ar, impregnado nas coisas. E era esse cheiro que doía. No início da noite, ela caminhou pela cidade. Procurou discretamente por ele, na antiga estação, no coreto da praça, nas ruínas da escola. Ninguém o viu. Ninguém sabia. A cidade voltava ao seu ritmo lento, mas algo dentro de Mari acelerava, e não era raiva. Era um medo quase infantil de perder algo que nem sabia se era seu. Ao passar por uma construção abandonada, ela viu pegadas frescas na lama. Seguiu sem pensar. Era ele. Sentado no chão, com a cabeça entre as mãos. Vicente não disse nada quando a viu. Apenas levantou os olhos, cansados. Eu achei que te fazia mal, murmurou. Mari se abaixou diante dele, com a respiração presa no peito. Você faz confusão. Mas confusão não é o mesmo que mal. Eles ficaram ali, frente a frente, 2 cacos tentando entender se ainda cabiam no mesmo espaço. E foi então que ela disse, se for para fugir, foge comigo. Mas não me deixa assim, no meio da história. Ele a olhou como se nunca tivesse sido visto antes. Aquela mulher simples, de mãos firmes e olhos profundos, estava escolhendo ficar. Apesar de tudo. E aquilo o desmontou. Vicente, que fugiu de mansões, helicópteros e manchetes, agora queria se esconder dentro daquele olhar. Eu não sou um bom homem, Mari. E ela respondeu, mas é o homem que tá aqui. Às vezes, é só isso que a gente precisa ouvir para parar de correr. De volta à casa, ele ajudou a preparar o jantar. Pela primeira vez, cortou os legumes, arrumou a mesa, riu de um tropeço bobo. Mari observava cada gesto como quem vê o sol depois de dias nublados. E no rádio, uma música antiga falava de recomeços. Vicente agora fazia parte daquele cotidiano, não mais como hóspede, mas como alguém que escolheu ficar. E essa escolha, por mais simples que parecesse, era a coisa mais corajosa que ele já tinha feito. Enquanto comiam, Mari contou uma história da infância, do dia em que a enchente levou o cachorro dela e como, por anos, ela olhava para o portão esperando ele voltar. Vicente a ouviu em silêncio. No fim, ele disse, às vezes, a gente acha que perdeu algo para sempre, mas só está esperando no lugar errado.
Mari sorriu. Pela primeira vez, com verdade. E foi ali, entre arroz e silêncio, que os dois deram um primeiro passo rumo a algo novo, ainda incerto, mas real. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Vicente agora ajudava no armarinho. Montava prateleiras, arrumava os itens, atendia clientes. Alguns o olhavam com desconfiança, outros com curiosidade. Mari, por sua vez, fingia normalidade, mas a cada vez que os dedos dos dois se tocavam por acaso, o corpo dela reagia como se levasse um choque morno, desses que acordam a pele e bagunçam o coração. E ele notava. Sempre notava. Numa tarde quente, Mari saiu para buscar tecido na cidade vizinha. Vicente insistiu em ir junto. Foram de bicicleta, um pedalando e o outro rindo atrás, equilibrando o pacote de encomendas. A estrada de barro parecia um cenário de outro tempo. No caminho, falaram de tudo: infância, cheiros de comida, medos bobos. Em dado momento, ela soltou: "Faz tempo que não dou risada assim." Ele sorriu, sem graça. "Faz tempo que eu não ouço uma." Ali, entre curvas e poeira, algo mudou de lugar dentro deles. Na volta, pararam na beira do rio. A enchente já tinha baixado, mas o leito ainda era largo e turvo. Vicente sentou numa pedra e contou sobre a última vez que esteve num lugar assim, com a esposa, antes do sumiço. "A gente discutiu e eu fui embora bravo. Nunca mais a vi." Mari se sentou ao lado. Não disse nada. Apenas tocou de leve o ombro dele, como quem diz: "Eu sei. Eu também tenho coisas que não voltam." E nesse gesto, sem palavras, a intimidade se aprofundou. Em casa, Mari costurava uma blusa enquanto Vicente ouvia música no rádio. Ele cantarolava baixinho, desafinado, e ela ria. A conexão entre eles, antes discreta, agora era visível. Os vizinhos comentavam. Alguns em tom de fofoca, outros com certa ternura. Mari não respondia, mas, por dentro, sentia medo. Medo de estar se deixando levar por algo que poderia ruir de repente. Medo de sentir de novo. De perder de novo. Mas, ao mesmo tempo, era tão bom, tão vivo. Numa noite de céu limpo, Vicente preparou um café forte e serviu para ela. Sentaram-se na varanda, olhando as estrelas. "Sabe, tem horas que eu esqueço quem eu sou e só existo aqui", ele disse. Mari respondeu com um leve sorriso: "Talvez isso seja ser quem você é de verdade." Os olhos se encontraram. E por um segundo, o tempo parou. Nenhum beijo. Nenhum toque. Apenas a certeza de que havia um desejo ali, mas também respeito, cuidado e espera. No silêncio que veio depois, Vicente colocou uma manta nos ombros dela. Um gesto bobo, quase paternal. Mas ela sentiu o peito arder. Não pelo frio, mas por finalmente se ver cuidada. Era estranho. Era novo. Era perigoso. Mas era real. E real, para quem passou a vida vivendo com medo, é o começo de tudo. A rotina dos dois ganhou cor. Vicente, antes contido, começou a se soltar. Brincava com os clientes do armarinho, ria alto de piadas bobas e passou a chamar Mari de chefa, só para provocar. Ela fingia impaciência, mas escondia o riso atrás do pano que usava para limpar o balcão. No fundo, estava gostando, e muito. Aquela casa, antes silenciosa demais, agora parecia ter encontrado sua nova frequência. Uma mistura de risos, passos apressados e música de rádio em. Num sábado ensolarado, decidiram pintar a fachada da casa. A tinta foi doada por um vizinho. Vicente apareceu com uma camiseta velha e manchada, e Mari fez piada. "Se você quiser ser discreto, tá fazendo errado." Ele respondeu com um borrifo de tinta no avental dela. Em segundos, estavam os dois cobertos de cores, rindo feito crianças. A vizinha da frente até comentou: "Esses dois estão parecendo novela das 6. Mari fingiu que não ouviu, mas Vicente acenou como quem diz: "E daí?" Outro dia, Vicente teve a ideia de fazer um varal de lembranças. Pregaram fotos antigas, bilhetes, retalhos de tecidos com datas bordadas.
Mari, emocionada, encontrou um retalho da roupa que usava no enterro da mãe. Vicente, com delicadeza, costurou ao lado dele um pedaço da camisa que vestia quando chegou à casa dela. Assim a gente lembra que chegou quebrado, mas ficou inteiro. Mari não disse nada, mas aquela frase grudou nela feito linha e agulha. À noite, passaram a ouvir músicas juntos. Vicente ensinou Mari a dançar bolero, desengonçado. Ela pisava no pé dele e ria alto. Pela primeira vez, ela se permitia ser leve. E ele, que sempre associou o amor à pressão, ao escândalo, à tragédia, descobria que o amor também podia morar na calma. No chá quente, no pano passado, no olhar que espera. Começavam, enfim, a construir algo juntos. Ainda sem nome, mas com alicerce. Mari o levou ao mirante da cidade, seu refúgio de infância. Lá de cima, mostrava onde era cada coisa antes da enchente. Vicente ouvia atento, como se cada palavra dela fosse uma coordenada para se encontrar no mundo. Ali era o campinho. Aqui, minha escola. E lá foi onde vi meu primeiro pôr do sol. Vicente ficou quieto, segurando a mão dela. Pela primeira vez, espontaneamente. E ela não soltou. Nem por medo, nem por vergonha. No caminho de volta, encontraram um cãozinho perdido. Vicente o pegou no colo, todo sujo, e disse: "Acho que ganhamos um novo inquilino." Mari tentou resistir, mas acabou preparando uma caminha no canto da sala. Batizaram o bicho de Remendo. E foi assim, entre tintas, músicas, mãos dadas e um cachorro pulando de um lado para o outro, que os dois começaram, sem perceber, a viver como se já fossem um lar. A fachada da casa agora era azul claro, o varal de lembranças balançava na brisa e Remendo dormia em qualquer canto. Mas apesar da calmaria, algo começou a mudar em Vicente. Mari percebia, os silêncios dele estavam diferentes. Não eram mais de paz, mas de inquietação. Às vezes, ele acordava no meio da noite suando frio. Outras vezes, ficava parado olhando o telefone sem chip, como quem escuta vozes de um passado que se recusa a morrer. Ela não perguntava, mas sabia. Numa manhã chuvosa, enquanto ajeitavam retalhos para costurar novas sacolas, Vicente hesitou antes de falar. "Você já pensou em recomeçar noutro lugar?" Mari parou o que fazia. "Recomeço, para mim, nunca foi geografia. É coragem." Ele engoliu seco. Ela percebia que algo vinha aí. E veio. Vicente disse que um velho conhecido da imprensa andava procurando por ele, e que talvez tivesse sido visto. "Não posso botar você nisso", murmurou. "Já me botou", ela respondeu, firme. Nos dias que seguiram, ele ficou cada vez mais ausente. Saía cedo, voltava tarde. Mari tentava manter a rotina, mas a tensão tomava conta do ar. O rádio anunciou uma matéria especial sobre desaparecimentos famosos e mencionou seu nome. Ela sentiu o mundo girar. Remendo latiu ao som da reportagem, como se também sentisse o perigo rondando. Era como se aquele passado, que parecia enterrado sob a lama da enchente, voltasse com sede de levar tudo de novo. Um dia, ao voltar para casa, ela encontrou a sala vazia. As roupas dele não estavam mais no canto. O travesseiro sumira. O varal de lembranças, intacto, exceto por um retalho que ele deixou pendurado. Um pedaço de guardanapo com a letra dele, escrita à mão. "Às vezes, fugir é mais seguro. Mas você foi o lugar mais bonito que eu já conheci." Mari leu com as mãos trêmulas. O chão sob seus pés parecia sumir. Ele tinha ido. De novo. Ela passou os dias seguintes como quem vive num corpo vazio. Trabalhava, comia, cuidava do cão, mas não sentia. Só pensava se tinha sido tudo verdade. Ou se ela, mais uma vez, tinha acreditado em alguém que não ficou. A cidade seguiu, indiferente. Mas dentro dela, o tempo parou. E foi ali que Mari entendeu, talvez amar fosse isso. Cuidar sem ter certeza. Entregar sem ter garantia. E mesmo assim, desejar que ele volte. Na última noite antes do mês virar, Mari subiu ao mirante.
Levou o rádio a pilha, um cobertor e o caderno de anotações que usava quando era menina. Escreveu uma frase que parecia sair de dentro do osso: a dor de quem parte só dói tanto em quem ficou, quando o amor foi verdadeiro. E deixou o caderno lá, dentro de uma caixa de madeira. Como se dissesse ao vento: se for para voltar, que saiba onde me encontrar. Mari voltou a tocar a vida, mas cada detalhe da casa agora gritava a ausência dele. A cadeira onde Vicente sentava, o pano de prato que ele bordou um coração torto, até a risada dele ecoava nos silêncios. Ela se perguntava: será que ele fugiu por mim, ou apesar de mim? E essa dúvida corroía. Mais do que saudade, era a sensação de ter sido feita de cenário e não de história. De ter sido apenas passagem na estrada de alguém. Do lado de fora, a cidade falava. Um repórter apareceu procurando por pistas do desaparecido Vicente Lacerda. Distribuiu fotos antigas, fez perguntas invasivas. Mari negou conhecer, mas sua voz falhou. O homem percebeu. Disse que voltaria. E voltou. Agora a cidade sabia. Os olhares dos vizinhos pesavam. É ele mesmo, né? Cochichavam. A casa de Mari deixou de ser refúgio e virou vitrine. E ela, mais uma vez, se viu cercada por olhos que não sabiam nada, mas julgavam tudo. Ameaças veladas começaram a surgir. Uma mulher deixou um bilhete no portão: cuidado com quem você põe para dentro. Outra, mais ousada, perguntou em tom alto na feira: vai esconder bandido agora, Mari? Ela fingia que não doía. Mas doía. E muito. Porque pela primeira vez, ela tinha escolhido alguém. E agora era punida por isso. Mais do que nunca, sentia-se sozinha, e traída por um mundo que ainda achava que mulher que ajuda demais é mulher que se mete onde não deve. Na mesma semana, Remendo sumiu. A corrente dele foi encontrada arrebentada, no chão, cheia de barro e marcas de arrasto. Mari procurou pelas ruas, gritou por horas. Mas nada. Aquilo a destruiu. Era como perder mais uma parte daquilo que ela amava sem ter chance de proteger. Começou a dormir mal, a fechar o armarinho mais cedo, a andar com os olhos baixos. A cidade estava engolindo ela. E o silêncio de Vicente virava cada vez mais um grito dentro dela. Num fim de tarde, ela recebeu uma carta. Sem remetente. Papel amassado. Dentro, apenas uma frase: você ainda acredita em mim? A letra era dele. Reconheceria até no escuro. Mas não havia endereço, nem pista. Só isso. Mari segurou o papel contra o peito, tentando entender se era alívio ou revolta que sentia. A verdade é que era os dois. E o pior, ela ainda acreditava. E isso era o que mais doía. Naquela noite, acendeu todas as velas que tinha em casa. Deixou as portas abertas. Como quem diz: se quiser voltar, a luz está acesa. Mas sabia que não bastava querer. Algo maior estava vindo. E não era só sobre ele voltar. Era sobre ela suportar o que estava por vir, a exposição, o julgamento, o medo. Porque os inimigos agora não eram só externos. Eram as próprias dúvidas que ela carregava no peito. O armarinho amanheceu com as vitrines quebradas. Os retalhos molhados pela chuva que entrou. Alguém jogou pedras durante a madrugada e ninguém viu nada. Ou ninguém quis ver. Mari, de joelhos entre os cacos, chorava sem fazer som. Não era só pelos vidros. Era pelo que aquilo representava. Pela sensação de estar sendo punida por ter acreditado em alguém, por ter amado sem garantias. Pela primeira vez, desejou não ter aberto a porta naquele dia de enchente. A cidade, que antes era só silêncio e vizinhança morna, agora era hostil. Um lugar onde os passos ecoavam mais altos, onde os rostos não escondiam um julgamento. Um homem do conselho comunitário sugeriu que ela fosse embora para evitar mais problemas. Ela fingiu não escutar, mas as palavras entraram. Como faca de ponta arredondada. Não corta de uma vez, mas vai abrindo fendas. Mari começou a pensar se realmente deveria ir recomeçar em outro canto. Sumir, como ele fez. Naquela noite, tentou rezar. Mas só chorou.
Deitou no sofá onde Vicente costumava dormir e puxou o cobertor como se ainda tivesse o cheiro dele. Mas o tempo já o tinha apagado. Como apaga tudo que é ausência. Era ali, naquele lugar vazio, que Mari sentia que talvez tivesse perdido não só o homem, mas a si mesma. Tudo o que construiu com esforço agora era poeira, vidro e lama emocional. E ela, que sempre foi resistência, agora era só escombro. Na manhã seguinte, chegou a segunda carta. Mesma letra, mesmo papel amassado. Só que desta vez, um endereço. Um nome, Rancho da Colina. E uma frase, se quiser entender, venha. Mari tremeu. Era uma armadilha? Um adeus? Uma chance? Ficou horas olhando o envelope. O medo era maior do que qualquer curiosidade. Mas algo dentro dela, mais forte que o medo, queria ir. Não para trazê-lo de volta, mas para entender por que ele partiu e por que ela ainda esperava. Antes de sair, trancou o armarinho. Entregou a chave à vizinha mais velha, sem dizer nada. Subiu na bicicleta com a carta no bolso. E pedalou. O caminho até o rancho era longo, estrada de terra, chuva leve, frio cortando os dedos. Mas ela foi. Porque quando se perde tudo, o que resta é encontrar a si mesmo. E talvez, só talvez, esse encontro a esperasse no fim daquela estrada. Ao chegar, o portão estava entreaberto. A casa de campo parecia abandonada. A grama alta, as janelas fechadas. Mari hesitou. Deu um passo. Depois outro. E então, a voz que ela tanto conhecia chamou: "Eu não achei que você viria." Ela se virou. Lá estava ele. Mais magro. Mais abatido. Mas com o mesmo olhar de antes. Aquele que dizia mais do que qualquer explicação. E no peito dela, algo quebrou. Não era raiva. Nem amor. Era o peso de tudo. Porque ali, naquele instante, ela entendeu. Às vezes, perder tudo é o único jeito de se libertar. A sala do rancho era simples, escura, cheirando a madeira úmida e passado mal resolvido. Vicente acendeu uma vela pequena e apontou uma cadeira para Mari. Ela sentou, em silêncio. Não havia abraço, não havia raiva. Apenas um cansaço antigo em ambos. Ele começou a falar. Contou tudo. Como fugiu da mídia, dos processos, da própria culpa. Como perdeu a esposa, e depois perdeu a si mesmo. Mari escutava com o coração na garganta. A dor dele agora era palpável. E mesmo assim, não justificava a ausência. Vicente chorou. Não como homem que busca piedade, mas como quem já não tem mais onde esconder a vergonha. Eu fugi porque não sabia mais amar sem medo. Mari baixou os olhos. Aquilo doía nela também. Porque ela, do lado de cá, sempre teve medo de ser amada. E eu vivi tanto tempo evitando o amor que, quando ele chegou, eu já não sabia receber. A verdade deles era uma só, dita em duas línguas diferentes. E só agora eles estavam prontos para escutar. Houve um silêncio longo depois da confissão. A vela tremia, projetando sombras no rosto dos dois. Mari se levantou e andou pela sala. Parou diante de uma foto velha empoeirada de Vicente, mais jovem, com a esposa. "Você ainda ama ela?" perguntou, sem olhar para ele. Vicente demorou. "Acho que nunca aprendi a amar direito. Eu só repetia o que esperava de mim." E aquilo fez sentido demais para Mari. Porque ela também passou a vida repetindo papéis: filha forte, mulher calada, sobrevivente. Mari se aproximou devagar. Sentou ao lado dele. "Eu também te fugi. Te fugi o tempo inteiro, achando que estava só te cuidando." Vicente sorriu triste. "Talvez seja isso que a gente faz com quem importa. Foge, porque tem medo de ficar." As mãos se tocaram, sem ensaio. Pela primeira vez, estavam ali sem defesas. Sem jogos. Sem frases bonitas. Só eles. Com suas falhas, suas culpas e a vontade sincera de serem um pouco melhores um pro outro. Depois, foram até o quintal. A lua cheia iluminava o mato alto.
Mari tirou o caderno do bolso. Leu a frase que escreveu no mirante. Vicente ouviu em silêncio. Ela terminou com os olhos marejados. Se eu ainda acredito em você? Eu nem sei. Mas acredito no que a gente foi e no que a gente ainda pode ser. Ele a abraçou. Um abraço longo, como se estivessem se juntando pela primeira vez e, ao mesmo tempo, se despedindo da versão antiga de si mesmos. Naquela noite, dormiram ali mesmo, no chão de madeira, cobertos por um cobertor velho e a certeza de que precisavam se reconstruir, sozinhos, talvez. Ou juntos, se fossem fortes o bastante. O que importava agora não era a resposta. Era a escolha. E pela primeira vez, desde a enchente, Mari dormiu em paz. Porque mesmo sem saber o que viria, ela sabia quem era. E isso, no escuro da alma, era o começo da luz. Acordaram com o som do vento batendo nas janelas. O sol ainda não tinha nascido, mas uma luz alaranjada começava a invadir o céu. Mari se sentou, coberta até os ombros, os olhos fixos na claridade que chegava. Vicente ainda dormia ao lado, respirando devagar, como quem finalmente encontrou descanso. Ela olhou para ele com ternura, mas também com firmeza. Sabia que era hora de decidir, seguir em frente, mas não do jeito antigo. Algo dentro dela tinha mudado. Desceu até o poço no fundo do terreno. Lavou o rosto com a água fria, sentindo o corpo acordar junto com a alma. Lembrou da mãe dizendo: é quando a água gela que a gente vê se tem coragem. E ela tinha. Naquele instante, sentia-se mais viva do que em anos. Sabia que ainda havia julgamentos esperando, que os olhares da cidade seriam duros. Mas também sabia, não devia mais se esconder, nem do que viveu, nem de quem se tornou. Quando Vicente apareceu na varanda, Mari já estava de pé, amarrando os cabelos num coque firme. Você vai embora? Ele perguntou, hesitante. Não. Vou voltar. Mas de outro jeito. Ele entendeu o que ela queria dizer. Não era fuga. Era presença. Pela primeira vez, ela escolhia ficar com ela mesma, e não por alguém. Vicente baixou a cabeça. Posso ir com você? Ela respirou fundo. Pode, mas não por mim. Vem por você. Ele sorriu. E naquele sorriso havia algo novo, humildade. Verdade. Voltaram juntos no fim do dia. A cidade os observava. Alguns cochichavam, outros se escondiam atrás das cortinas. Mari andava com a cabeça erguida. Não desafiadora, mas firme. Carregava nos olhos a força de quem não devia explicações. E Vicente, ao lado, não era mais o homem fugido da capa do jornal. Era alguém que sabia o valor de recomeçar com as mãos vazias e o coração aberto. Na calçada do armarinho, encontraram remendo. Sujo, magro, mas abanando o rabo como se o mundo tivesse voltado a girar. Mari se agachou e o abraçou forte, como se abraçasse tudo o que achou que tinha perdido. Vicente ficou de pé, emocionado. Acho que ele também escolheu voltar, disse. Mari respondeu com um sorriso, talvez porque a gente finalmente aprendeu a deixar a porta aberta. Era isso. O lar não era a casa. Era o que escolhiam construir dentro. E naquela noite, com as luzes reacendidas, os panos reorganizados e o rádio tocando baixinho, eles reabriram o armarinho. Não como antes, mas como um lugar onde tudo tinha história, até os retalhos. E enquanto ela costurava e ele servia o chá, souberam, sem precisar dizer, que não eram mais os mesmos. Tinham atravessado juntos a enchente da alma. E agora, finalmente, estavam do lado de cá. Nos dias que seguiram, a cidade não mudou de uma hora para outra. Ainda havia olhares enviesados, cochichos nos becos e perguntas não feitas. Mas Mari não tremia mais diante deles. Ao contrário, respondia com presença. Com o armarinho aberto, a música no volume certo e o cheiro de café sempre no ar. Aos poucos, a cidade começou a recuar. Não por aprovação, mas por respeito. Porque a mulher que todos achavam frágil agora era impossível de ignorar. Vicente assumiu sua identidade. Procurou um advogado local,
esclareceu sua situação. O caso antigo da esposa teve novos desdobramentos e a mídia, com menos escândalo e mais surpresa, noticiou: milionário desaparecido é encontrado vivendo em cidade do interior. Mas ao invés de fugir, ele concedeu uma única entrevista, debaixo da árvore em frente ao armarinho. Fui salvo por uma mulher que só queria que eu não morresse. Hoje, é ela quem me faz viver. E, dessa vez, não era manchete. Era verdade. Mari leu a notícia em silêncio, sem comentar. Não precisava. A história já era conhecida pelos que importavam. Vicente passou a trabalhar oficialmente com ela. Reformaram o armarinho, criaram uma nova linha de produtos chamada Depois da Chuva. As sacolas vinham com retalhos costurados à mão, cada uma com uma frase bordada por Mari. Pequenas mensagens de recomeço. Gente de fora começou a aparecer, comprando não só produtos, mas histórias. Numa tarde, enquanto dobrava tecidos, Mari encontrou entre os papéis do balcão a bússola quebrada que Vicente tinha carregado no bolso desde que chegou. Ela não aponta mais para lugar nenhum, ele disse certa vez. Mas agora, colocaram numa moldura e penduraram na parede, com uma plaquinha: o caminho certo nem sempre é o óbvio. Era mais do que decoração. Era um lembrete de que, às vezes, é na confusão que a gente se encontra. No aniversário da cidade, foram convidados para falar numa escola. Mari, tímida, deixou que Vicente falasse por ela. Mas no fim, pegou o microfone e disse: a enchente levou muita coisa, mas trouxe o que eu nem sabia que precisava: coragem. Aplaudiram. E ela sorriu. Pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, estava inteira. Não porque estava com ele, mas porque, ao se reconstruir, escolheu não apagar o que viveu. Escolheu amar a vida, a si e quem ficou. Na varanda naquela noite, sentaram juntos. Remendo aos pés, o rádio tocando baixinho. Vicente pegou a mão dela. Se você tivesse que escolher, faria tudo de novo. Mari pensou por um instante. Eu não escolheria a enchente, mas escolheria te ajudar, mesmo sem saber quem você era. E ali, com a cidade dormindo ao fundo e a lua refletida no vidro da janela, os dois souberam: não eram mais sobreviventes. Eram construtores de algo novo. Juntos. A chuva voltou naquela noite, fina, mansa, como se apenas quisesse lavar a poeira e não arrancar mais ninguém do lugar. Mari, sentada no batente da porta, observava as gotas escorrendo pelas folhas do pé de limão. Dentro da casa, Vicente tocava um vinil antigo que ela herdou da mãe. O som chiava de leve, mas a música preenchia o espaço como perfume bom em casa limpa. E no chão da sala, Remendo dormia enrolado num pano velho. Ela se levantou devagar, atravessou a sala e se sentou ao lado de Vicente. Não disseram nada. Só dividiram o silêncio confortável de quem já disse tudo o que precisava. A mão dela pousou sobre a dele, e ele apertou com firmeza, sem medo de quebrar. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam no reflexo da poça em frente ao armarinho. Era como se o mundo inteiro estivesse respirando em paz, mesmo que só por um instante. No varal de lembranças, penduraram uma nova peça, um recorte de jornal com a manchete amarelada, dobrada em forma de coração. Mari olhou e riu. A gente foi notícia, hein? Vicente deu de ombros. Mas o que importa mesmo não tá no papel. Ela concordou. Porque o que importava de verdade agora estava ali, entre eles, dentro da casa, costurado nos gestos diários. Simples, reais, profundos. Enquanto a noite caía, ela voltou para a varanda. A mesma onde tudo começou. Só que agora não havia mais medo. Só memória. Ali, onde antes havia um estranho machucado e uma mulher desconfiada, agora havia um lar. Um lugar onde o amor não chegou com pompa, mas com barro no sapato e alma remendada. E talvez por isso, fosse mais verdadeiro do que qualquer conto de fadas. A câmera imaginária se afastaria devagar, revelando a casa iluminada pela luz quente do abajur, o varal balançando com frases de recomeço e o som abafado do rádio tocando. Lá dentro, duas pessoas costurando juntas o que a vida um dia rasgou.
Lá fora, a chuva lavando o que sobrou da dor. E no meio de tudo isso, a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível recomeçar. E então, tudo se aquieta. Não porque terminou, mas porque, enfim, começou de verdade. E aí, o que você faria no lugar da Mari? Abriria a porta para um desconhecido em meio à tempestade? Ou no lugar do Vicente, teria coragem de voltar depois de fugir de tudo? Se essa história te emocionou, imagina as outras que a gente ainda tem para te contar. Tem mais encontros improváveis, recomeços improváveis e amores que nasceram onde ninguém esperava. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e, não sai daqui não. Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela para ouvir mais uma história real, forte e inesquecível como essa.